Pai, nós queremos agradecer por esse tempo, por essa hora. E Pai, o Senhor sabe a luta que tem para falar a Tua palavra e para ouvir a Tua palavra. Por isso nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Vem falar conosco por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, e as nossas famílias sejam renovadas e sejam fortalecidas no Senhor e na força do Seu poder. Nós entregamos esse tempo, Pai, diante do trono da Tua graça. E já oramos, Pai, agradecidos, no nome do Seu Filho Jesus Cristo, porque sabemos que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Amém. Eu quero dizer para vocês que esse tema da família, ele enche o meu coração. E eu costumo dizer que a primeira instituição constituída por Deus foi e é a família. E por isso ela é uma das mais atacadas hoje. Uma das mais atacadas. Semana passada o Marcos colocou alguns tópicos, os temas, mostrando os ataques na família. E eu acho isso de suma importância. Quando a Bíblia fala de família, eu sempre costumo dizer que família é o casal, viu? Família é o casal. E os filhos? Os filhos são a extensão da família. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro. Da mesma maneira que eles vêm, eles vão tão rápido. Então, quando a Bíblia colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, ali já estava constituída a família. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia é a descida de Deus a esse mundo. Deus saindo da glória dele, Deus se encarnando e Deus descendo para esse mundo, com um único propósito: comunicar com você e comigo. Quando você pega João 1:1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas graças a Deus que tem um versículo 14. Ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do primogênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação, o verbo se encarnando na pessoa de Cristo e vindo aonde? Vindo a esse mundo. Para quê? Para assumir isso. Assumir o quê? Assumir forma de homem. Para que assumir essa forma de homem? Para que Deus pudesse entender as lutas que você tem, as lutas que eu tenho. Ele vem sentir na própria carne dele o que é isso. E eu sempre costumo dizer: porque sofremos, porque padecemos, tudo deságua na falta de conhecimento da palavra de Deus. Ele vai dizer: o meu povo está padecendo por falta de conhecimento da minha palavra. Jesus disse assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então está aqui a pergunta: por que temos dificuldade em nos comunicar? Por que essa dificuldade? A principal razão é porque estamos numa comunicação falha com aquele que nos criou. Comunicação falha com aquele. Nós estamos distantes de Deus. E Gênesis 2:7 ele diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem foi criado por Deus. A teologia usa uma palavra tricotomia, em 3 partes: corpo, que é o bios, a alma, que é o psique, e o espírito, que é o zoe. E o que é o corpo? O corpo é essa parte nossa, essa parte do homem, que tem a consciência do mundo e das coisas, através dos chamados 5 sentidos: visão, audição,
olfato, tato e paladar. E depois a alma. O que é a alma? A alma é essa parte do homem, essa parte nossa que nos traz o conhecimento de nós mesmos, que é constituída de mente, emoções e vontade. E a terceira parte é a parte espiritual, que é a parte que é o zoe, que é a parte que nos faz ter comunhão com Deus. Jesus em João 4:24, ele diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que o homem, como que o ser humano se comunica com Deus? Através do espírito. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz em Gênesis: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque este se tornou carne ou mortal, e seus dias serão 120 anos. Então o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, o nosso pai, quem é seu pai? Como é que é o nome do seu pai? Raimundo Souza Torres? Não, antes de ser Raimundo Souza Torres, chama-se Adão. Se você for voltando à sua cadeia hereditária, você acha que vai sair aonde? No macaco? De maneira nenhuma. Vai sair no homem. Adão. E Adão era o representante da raça. Por que falta comunicação hoje na vida do homem? Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que o homem nasce em pecado. Que o homem nasce com a natureza pecaminosa dentro de si. Dentro dele. A Bíblia diz: eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todas as pessoas que nascem nesse planeta chamado Terra nascem com a natureza pecaminosa. Tem esse abismo. Todos nós somos pecadores. A morte espiritual tem esse abismo que o pecado trouxe, a morte espiritual. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem agravado ou surdo o seu ouvido para que possa ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação, uma divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Por que não existe comunicação hoje na família, no casal, na sociedade? Por causa do pecado. O principal responsável chama-se pecado. E Deus criou o homem para ter comunhão com ele, diária. Uma comunhão contínua, comunhão constante. Tanto que nós vamos ver isso no Jardim do Éden. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. Comunhão, relacionamento com o homem. Por isso que Paulo vai dizer: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então você e eu fomos criados para ter comunhão diária com Deus, relacionamento diário com Deus, comunicação diária com Deus. Mas aí o pecado entra, e aí onde o pecado entra, aí ele vai acabar com o homem nessas três bios, no corpo, na alma e no espírito. E é só Deus, por meio do Filho dele, que pode fazer com que essa ponte seja ligada novamente. Essa de morte espiritual, de morto espiritual para vivo espiritual. Nada que você e eu façamos pode ligar isso novamente, a não ser a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Somente a pessoa de Cristo. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho. Ele não fala um dos caminhos. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus dizendo: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a pessoa de Cristo, só Ele que pode fazer essa junção e só Ele que pode fazer essa operação nas nossas vidas para que nós possamos realmente conhecer a Cristo. E quando conhecemos a Cristo e a sua obra, executada por nós lá na cruz do Calvário, quando nós conhecemos essa obra, conhecemos o que Ele veio fazer nesse mundo,
o que ele executou lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, e recebermos isso, tomarmos posse disso, aí nós vamos poder nos ligar novamente com Deus e ter uma comunhão com Deus. E aí os relacionamentos vão sendo transformados por Deus, pela pessoa de Cristo. E eu gosto muito de um texto da Bíblia que diz: aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus inicia e Ele completa essa obra nas nossas vidas. Aí nós entramos em comunhão com Deus novamente. Se você perguntar qual é a obra que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar, perguntaram para Jesus os religiosos. Qual é a obra que eu tenho que fazer? E Jesus vai responder lá em João 6,28. 6,29. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Qual é a obra que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Crer naquele que veio a esse mundo, na obra que Ele veio executar nesse mundo. E qual foi a obra que Ele veio executar nesse mundo? Nos fazer ligar novamente com o Pai. Quando você pega 1 João, João vai dizer assim: o testemunho é este, 2 pontos. Deus nos deu a vida eterna. Presta atenção. Deus não vai lhe dar a vida eterna, Ele já lhe deu a vida eterna. Se você não tem a vida eterna, se você não usufrui da vida eterna, o problema não está em Deus, o problema está em você, por não conhecer a palavra, por não crer na palavra. A Bíblia usa 3 verbos: saibais, creiais e entendais. Eu disse aqui ainda há pouco: o meu povo está padecendo, está sofrendo por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? De Deus, da obra de Deus, da pessoa de Deus, dessa encarnação de Deus. Deus não veio nesse mundo aqui para fazer de você religioso. Ele veio para fazer de você e de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele vem fazer uma transformação nas nossas vidas, e uma transformação que começa de dentro para fora. Por isso que lá em Tessalonicenses ele vai dizer: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo ou completamente todo o vosso espírito, alma e corpo. Você vê que é de dentro para fora. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz assim: fiel que vos chama, o qual também o fará. Então Ele chama e Ele faz. Ele opera essa obra em nós. Agora, uma coisa que me deixa revoltado chama-se religião. E hoje eu fui fazer um estudo numa firma e eu estava mostrando justamente isso. Essa questão de enganar as pessoas, muitas vezes até com a Bíblia aberta. A obra de Cristo é uma obra simples. Novo nascimento é uma coisa simples. O texto que eu citei de 1 João 5, ele diz: o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em seu Filho, é uma pessoa, não é um sistema religioso. São mais de 85, 86 mil denominações aí, segundo alguns estudos. Mas é uma pessoa. Aí ele diz assim: o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está em seu Filho. Aí ele diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O que eu preciso para ter essa vida? Para ter essa transformação que você está dizendo, essa transformação que começa de dentro para fora, essa transformação que vai fazer com que eu fique ligado novamente com Deus, que eu entre em comunhão diária com Deus. Eu preciso ter o Filho de Deus vivendo em mim. E como que eu faço isso? Você não faz, é Deus quem faz. É Deus que desceu, Ele que se encarnou, Ele que habitou entre nós. Ele que vestiu essa couraça do homem, essa roupa do homem. Ele que foi para uma cruz,
Você acha que Jesus foi crucificado por ordem de quem? Dos judeus? Dos romanos? A Bíblia é clara quando ela diz que Jesus foi crucificado por ordem e presciência de Deus Pai. Ou seja, Jesus veio a esse mundo com o único propósito, morrer naquela cruz. Por quê? Porque quando ele morreu lá naquela cruz, ele atraiu essa natureza pecaminosa, que você e eu nós temos com ela. Essa natureza que nos deixava longe de Deus, que nos deixava nesse abismo. Como é que eu faço para alcançar Deus? Está aqui o buraco, está aqui o abismo. É Cristo que vai preencher isso. Mas para que isso seja preenchido, essa natureza precisa ser tirada de dentro de nós. Jesus é claro quando ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E qual foi a planta que Deus não plantou na vida de ser humano nenhum? O pecado. Mas o homem, por livre e espontânea vontade, foi e pecou. E agora Deus desce e Deus vem pagar o preço que você tinha que pagar e que eu tinha que pagar. Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa terá que morrer. Aí Deus se encarna na pessoa do Filho dele, vai para a cruz, morre naquela cruz, só que quando ele morre naquela cruz, ele não morre sozinho. Por quê? Porque ele nos atrai no corpo santo dele. Ele foi crucificado no chão numa cruz. E ele diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Atração. O profeta vai dizer: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como aquele que tira o jugo da sua queixada. Então, quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele não morreu só naquela cruz, mas ele atraiu você e a mim no corpo dele. Para quê? Para nos matar. Para que nós possamos estar ligados novamente com o Pai. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem passar por essa morte não tem como você experimentar a vida de Cristo, de você experimentar tudo aquilo que a vida de Cristo vem trazer para você e para mim, entre o pacote, uma comunicação correta, em casa, com o casal, com os filhos, com a família, com os amigos. Enquanto você e eu não estivermos em Cristo, isso é impossível. Por isso que ele diz: olha, o testemunho é este, 2 pontos. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está em uma pessoa, em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Depois ele vai dizer no versículo 13: essas coisas eu vos digo, essas coisas eu vos escrevi, para que saibam, para que saibais, que vocês tendes a vida eterna. A vós outros, os que credes no nome do Filho de Deus. Você que conhece essa obra, você que ouve o Evangelho, ouve a obra que foi feita por você naquela cruz, e você simplesmente recebe. Sem compreender, sem entender. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei: mas como que Cristo me atraiu se eu nasci dia 15 de junho de 1970? Como que ele me atraiu naquela cruz se eu não existia? Isso é um absurdo. E aí eu queria entender as coisas. E ele diz: saibais, creiais ao entendimento. Em terceiro lugar, primeiro eu preciso saber. E depois eu preciso chegar diante dele, diante desse trono da graça dele, e dizer: Senhor, eu não compreendo isso, eu não entendo isso, mas se a tua palavra está dizendo que quando Cristo morreu lá naquela cruz, eu morri juntamente com ele, eu creio. E quando você diz eu creio, quando você diz amém, essa palavra amém significa assim seja. Aí você está dizendo para Deus: eu me entrego diante de ti. E aí ele vai começar a fazer essa obra em nós. E essa obra começa de dentro para fora. Por isso que Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Ele vai dizer: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Se fez o quê? Novo. Eu tenho um texto lá de Apocalipse que Jesus diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas.
Se é todas as coisas, é todas as coisas. Será que Ele pode fazer da minha vida algo novo? Claro que pode. Eu estava dizendo hoje lá para o grupo da palavra e do poder que a palavra de Deus tem. Quando um profeta, Deus chega para um profeta, ele está diante de um vale de ossos, não são secos, a Bíblia diz sequíssimos. E aí Deus vira para o profeta e fala, escuta, porventura esses ossos podem reviver? O profeta muito esperto vira para Deus e diz assim, Senhor, tu que sabes, tu sabes, eu não sei de nada, o Senhor que sabe. Aí ele vira para o profeta e fala assim, profetiza, fala a minha palavra, prega a minha palavra. E aí o profeta começa a falar a palavra, pregar a palavra. E de repente ele começa a ouvir uns ruídos, osso grudando com osso, e nervo, e tendão, e daqui a pouco está um exército de pé. Que isso? É a palavra e o poder da palavra de Deus. Quando nós recebemos essa palavra, quando nós ouvimos esse evangelho, e nos entregamos, Senhor, eu não tenho isso, mas eu preciso disso, e eu quero isso para a minha vida, por graça e por misericórdia, o Senhor opera essa obra na minha vida. Gente, Ele vai fazer gratuitamente pela graça dEle. Você não vai precisar enfiar a mão no bolso, não vai precisar fazer uma promessa, não vai precisar fazer uma troca, uma barganha com Ele. Não, o Senhor vai me dar essa vida, mas eu vou fazer aqui, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, eu vou fazer por graça. Por isso que a Bíblia diz, pela graça você é salvo, por meio da fé. A fé não vem de você, mas é um presente de Deus, mas é um dom de Deus. Aí ele diz, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação depende do que eu faço ou deixo de fazer, quem que ia ficar com a glória é eu. Por quê? Porque eu faço, porque eu deixei de fazer. E Deus, a Bíblia diz que Deus não aceita a glória que vem do homem. E Ele opera na sua vida, Ele faz na sua vida, pela graça e pela misericórdia dEle. E quando nós conhecemos essa obra e nós cremos nessa obra, Deus começa uma obra de dentro para fora nas nossas vidas. O meu Senhor disse assim, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O meu Senhor, o nosso Senhor está prometendo para nós, na palavra dEle, nos dá vida e vida em abundância. Se você não está usufruindo dessa vida, se eu não estou usufruindo dessa vida, não é porque Ele não nos queira nos dar, mas é porque nós estamos agarrados em alguma coisa que depende de nós e não estamos permitindo que Ele venha fazer essa obra nas nossas vidas. Mas quando nós nos colocamos diante do trono da graça dEle e falamos, Senhor, venha operar essa obra na minha vida, por graça e por misericórdia. Eu quero que o meu relacionamento, eu quero que a minha comunicação com a minha família, com a minha esposa, seja uma comunicação sadia, seja uma comunicação que glorifique o teu nome, não para mostrar para as pessoas que eu sou um bom marido, que eu sou um bom pai, mas para que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. E aí nós começamos a usufruir disso e Deus começa a operar isso nas nossas vidas e nós vamos vendo aquilo que eu disse, aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha oração é que o Santo Espírito de Deus, que Ele é o encarregado, a Bíblia diz assim, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, que esse Espírito Santo, que é encarregado em operar essa obra das nossas vidas, que Ele possa trazer a revelação disso e possa incomodar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, o nosso tudo, para que a cada dia nós ansiemos por isso e, Senhor, eu quero isso para a minha vida, por graça e por misericórdia, venha fazer. E aí você vai usufruir disso, e Ele vai operar isso, e você vai ficar de fora olhando e dizendo, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Como que se inicia uma comunicação correta? Morrendo. Final da oração de São Francisco de Assis. É morrendo que se vive para a vida eterna. Paulo diz assim, eu estou
crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sai o pecado, sai o ego, sai o velho homem e entra agora a vida de Cristo. E é só o Espírito que pode fazer isso. Tem um pastor amigo meu que ele diz assim, a distância do céu para o inferno é 30, 40 centímetros. Ele dizia, é você sair da doutrina na mente, às vezes você conhece muita palavra, muita doutrina, mas não consegue usufruir dela e descer para o coração. E muitas vezes você e eu não conseguimos usufruir da doutrina porque nós queremos compreender e entender. Mas nós temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu nada sei, eu nada posso, mas eis-me aqui, opera essa obra em mim e glorifica o Teu nome na minha vida. E aí Ele opera e faz. Amém? Graça e paz, gente. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui e a gente poder, nesse tempo agora, refletir um pouquinho mais sobre a comunicação, que é uma arte muito difícil da gente conseguir se fazer entender. Eu vejo aqui vocês, tantas pessoas aqui, cada um nesse momento estão tendo uma visão de mim, estão pensando alguma coisa de mim. Vão falar, ai, será que vai ser legal? Ai, será que eu vou entender alguma coisa? Não sei, alguma coisa está passando sobre a cabeça de vocês. E cada um funciona de um jeito. E se comunicar é uma arte mesmo, né? Mas depois de tudo que o Maurício disse, nós vimos que o pecado, ele entrou na raça humana, ele entrou no nosso coração e ele nos deturpou. E isso fez com que a nossa comunicação ficasse mais difícil. Mas nós vimos que também nós temos um Deus que Ele nos restaura, e Ele nos restaurou, Ele nos restaura e Ele nos restaurará sempre. Para que nós possamos ter uma comunicação mais efetiva dentro do nosso lar, nos relacionamentos sociais que nós vivemos, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Esse filme retrata bem a realidade só da televisão, não é verdade? Nas nossas casas não acontecem isso, porque afinal de contas nós somos cristãos, né? Nós não enfrentamos, acho que, esse tipo de problema. É uma pena. É uma pena que essa, muitas vezes, é a realidade das nossas casas. É a realidade dos nossos lares. Quantas palavras nós falamos, quantas coisas nós deixamos de falar, quantas vezes nós não nos entendemos enquanto casal, enquanto relacionamento pais e filhos ou dentro das nossas profissões. Por que será que isso acontece? Acontece porque a comunicação é uma arte difícil. E acontece também porque nós temos essa natureza pecaminosa, ela ainda tem resquícios no nosso coração. E muitas vezes, como o Marcos falou na semana passada, dos ataques que nós sofremos do inimigo. E o inimigo, ele procura brecha nas nossas casas, nas nossas vidas, para entrar dentro dos nossos lares e nos destruir. Então, muitas vezes acontece, nós somos cristãos, nós cremos nesse Deus maravilhoso, poderoso, mas muitas vezes as nossas vidas estão com brechas e o inimigo, ele entra muitas vezes dentro da nossa casa e ele faz uma arruaça. Uma definição de comunicação é essa, que é a arte de falar de tal maneira que as pessoas compreendam o que você está falando. A comunicação, ela envolve um processo tanto verbal, tanto aquilo que eu estou falando por palavras, mas ela também envolve um processo não verbal, que é a maneira como eu me expresso, que vocês estão vendo na minha fisionomia, na maneira como eu gesticulo, na minha expressão corporal. Então, a comunicação, ela envolve todos esses fatores. Toda conduta é uma comunicação e toda comunicação afeta a conduta. Porque dependendo da maneira como eu falo, vocês reagem de um jeito. E da maneira que eu vejo a reação de vocês, eu também penso de uma forma. E dentro desse vídeo que a gente assistiu, que é daquele filme Se Eu Fosse Você, nessa discussão desse casal, nós vemos ali uma comunicação bastante truncada.
trocada entre o casal. Por quê? Os especialistas dizem que quando você conversa com alguém, há 6 mensagens que podem ser transmitidas. O que você quer dizer, o que você realmente diz, o que a outra pessoa ouve, o que a outra pessoa pensa que ouve. Nós vimos bastante nesse vídeo que quando ele fala para ela da questão que ela só vai ao shopping, que ela vai no salão de beleza e o coral de criancinha. Então ela ouve uma outra forma. Ele fala algo e ela pensa e recebe aquilo que ele está dizendo de uma outra forma. O que a outra pessoa diz acerca do que você disse, aí ela entra numa defensiva, depois mais tarde no calor da outra batalha, e vão os dois brigando. O que você acha que a outra pessoa diz acerca do que você disse. Então, quando você está se comunicando, há essas 6 mensagens que podem ser transmitidas. Como então que nós podemos, alguns meios, algumas formas que nós podemos usar para que nós possamos ter uma comunicação mais efetiva? Uma delas que nós precisamos desenvolver é escutar mais. O Senhor, Ele nos salvou e nós precisamos dessa salvação, todos nós, porque nós nascemos em pecado. E o pecado que nós herdamos, ele é um pecado que ele vem fazer, ele nos tornou egoístas. Ele nos tornou totalmente voltados para nós. Ele nos fez com que nós sejamos autossuficientes. Até naquele retrato do vídeo, ela fala assim, você só pensa em você. Você só pensa em você, e é isso mesmo. Muitas vezes, dentro dos relacionamentos, nós só pensamos em nós mesmos. Nós não estamos preocupados com o outro. E a comunicação, o que mais se exige da comunicação é o fato de ouvir, de escutar. O Senhor, quando Ele fala conosco, Ele sempre está falando, ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Deuteronômio, Ele fala, quando Ele vai falar para os pais, como ele deve criar os seus filhos, educar os seus filhos, ele fala, ouve, pois, ó Israel. Essas palavras que eu te digo têm que estar no seu coração. Primeiro, ela tem que estar no seu coração, para depois você poder falar para os seus filhos. E a comunicação é assim. Primeiro, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz do Senhor, nós não vamos conseguir ter uma comunicação efetiva. E por isso que muitas vezes nós, como cristãos, professamos a palavras, conhecemos a Deus, ouvimos, e por que às vezes a gente está com uma comunicação ruim dentro do nosso lar? O que está faltando é nós ouvirmos o Senhor. Termos um tempo mesmo de comunhão, de estarmos diante da palavra de Deus, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. O pecado, ele vem mesmo e ele dificulta as coisas, porque o pecado, ele ainda habita no nosso corpo mortal. E nós temos uma guerra, há uma guerra. Uma guerra, e essa guerra também é espiritual. E o inimigo, ele é contra tudo aquilo que é do Senhor. Então, se ele achar brecha, ele vai continuar entrando. Então, quais são os canais de comunicação que nós precisamos desenvolver dentro do nosso lar para que nós possamos ter uma comunicação melhor? Uma delas, então, é essa, escutar mais e falar menos. Quantas vezes, às vezes a minha filha vem falar comigo e ela fala assim, não, mãe, deixa eu falar, eu vou falar, você só fala depois que eu terminar. Porque ela começa a falar as coisas, eu já sei o que ela vai falar. Ai, que prepotência, eu sei, né, o que ela vai falar. Aí eu já venho com a resposta pronta, eu nem escuto ela. Aí chegou numa fase que ela falava assim, mãe, então eu vou falar, você só fala depois que eu terminar. Várias vezes ela me pediu isso. E por que eu não a escutava? Porque eu achava que eu já sabia as coisas.
Aquilo que ela estava falando queria ganhar tempo. E que isso, esse meu comportamento, estava causando nela? E dentro dos nossos relacionamentos, quando a gente precisa ter uma conversa com o nosso cônjuge e você nem consegue terminar e o cônjuge você está falando, ele já fala em cima daquilo que você está dizendo, e como que fica a comunicação? Por que é isso, gente? A gente precisa analisar, no fundo, a intenção do nosso coração. Porque é o nosso coração que está dizendo. Porque a palavra de Deus fala que o coração é a fonte da vida. E que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se só eu quero falar, só eu estou no centro. Só eu sou o autossuficiente. Só eu sou o dono da razão. Então, por que será que a gente não consegue ouvir? A palavra de Deus, ela fala que responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Olha, quando eu comecei a ser tratada por Deus por isso, eu ainda estou nesse processo de tratamento, porque de vez em quando, faz tempinho que eu não vejo minha filha, mãe, espera eu falar. Mas esse versículo, a revelação de Deus no meu coração me trouxe vergonha disso. De ver que eu não consigo parar para ouvir. E responder antes de ouvir é estultícia, é prepotência, é egoísmo. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. E dentro de um relacionamento nós precisamos aprender a ouvir. Outro versículo da palavra, em Tiago 1,19, ele diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Outra vez a palavra de Deus nos exortando para que nós ouçamos primeiro. Então nós precisamos ouvir mais do que falar. Mas nós invertemos todo esse processo. Nós gostamos de falar, falar, falar e não ouvimos o outro. Outro meio que nós precisamos aprender é pensar antes. Porque quando a gente não escuta, quando nós não ouvimos o que o outro está dizendo, nós estamos aqui apressados para falar, então o outro está falando, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar, no meu tom de voz que eu vou usar, na minha ênfase, naquilo como eu vou cortar tudo isso que ele está falando, ou que ela está falando, e como que eu vou me impor. Então você já pensa naquilo que você vai fazer e você não escuta o outro. Então você nem consegue pensar, nem compreender o que o outro está dizendo. Fale de tal forma que a outra pessoa possa compreender e aceitar o que você está dizendo. Muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar porque a gente quer impor. E eu vejo, porque em casa eu sou impositiva. A gente traz isso, sabe? A nossa bagagem que a gente vem da nossa criação. A minha criação, ela me deixou assim. Uma pessoa mais impositiva, mais controladora. Mas graças a Deus, por causa do Senhor Jesus. Porque Ele também vem tratar com isso. Ele precisa tratar dentro do meu coração. Não sou eu não posso controlar as pessoas. Eu não posso me impor de tal forma de querer que a minha vontade seja feita. E eu via, o tempo todo, eu estava querendo fazer isso dentro da minha casa com meu marido. Para mim era muito difícil honrar ele, respeitar ele. E esse é o papel da mulher, honrar, respeitar o marido. E ainda tem vezes que eu ainda vejo fazendo isso. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor, porque Ele nos restaura para termos uma comunhão, para termos uma comunicação melhor. Para que nós possamos ter uma família, para que nós possamos ter um relacionamento que glorifique ao Senhor. Gente, se nós já estivéssemos prontos, para que nós precisaríamos de Cristo? Por isso que nós precisamos de Cristo diariamente, 24 horas por dia. Porque à medida do tempo que eu tiro os olhos do Senhor, eu olho para mim.
Eu olho para a minha vontade, eu olho para os meus desejos e eu quero que as coisas sejam feitas do jeito que eu quero. Então nós precisamos aprender. Esses canais de comunicação precisam estar abertos dentro dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a ouvir e nós precisamos pensar antes de falar. E para a gente pensar antes de falar, primeiro eu preciso ouvir o que a outra pessoa está dizendo e compreender aquilo que ela está falando e falar de tal forma que a outra pessoa também possa entender aquilo que eu recebi dela. É fácil? Em Provérbios 15, 23 ele diz: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Gente, por causa desse meu temperamento de ser faladeira, quantas vezes eu tive que sair pedindo perdão para as pessoas. Isso foi um tratamento do Senhor também. Porque às vezes eu saía falo precipitadamente. Aí você tem que, às vezes você magoa, né? Porque quando a gente fala sem pensar, você fala sem pensar, você magoa as pessoas. E nós precisamos sair, olha, me perdoa. Filha, me perdoa. Amor, me perdoa. Amigos, quantas pessoas tive que pedir perdão para os amigos de coisas que a gente vai falando precipitadamente, por estultícia, por não ouvir, por não pensar antes de falar. Nós precisamos ter esses canais de comunicação abertos. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos lembre, para que o Espírito Santo nos toque. Que dentro de uma comunicação, dentro de uma conversa, dentro de um relacionamento, a importância de se ouvir e de pensar antes de falar. A palavra de Deus também diz em Provérbios 15, 28, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. A palavra de Deus é séria, não é brincadeira, porque às vezes nós falamos tantas coisas. No curso de educação de filhos, nós costumamos falar assim, que às vezes a gente fala uma palavra maldita para os nossos filhos. Sei lá, alguma coisa que você fala sem pensar, quando a gente está quando a gente não pensa naquilo que a gente diz, nós precisamos depois, para tentar corrigir essa palavra mal falada que nós falamos, para os nossos filhos, para o nosso marido, para as pessoas que estão ao nosso redor, que são mais chegadas, mais próximas, mais de 100 elogios para tentar consertar aquilo que a gente falou. Então, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Então, nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar antes de falar. E se nós somos justos, quem é o justo? É aquele que crê que foi justificado na obra que Cristo realizou. Senhor, o Senhor me tornou justa, o Senhor me tornou limpa, o Senhor me redimiu, o Senhor me fez uma nova criatura. Então, Senhor, trabalhe no meu coração, que a minha boca possa proferir palavras que glorifiquem o seu nome. Nós precisamos desse tratamento do Senhor no nosso coração. Porque senão a gente vai falando precipitadamente, a gente vai falando palavras tolas. A gente não vai escutando. Nós vamos falando, falando e falando. Outro meio que nós precisamos aprender é falar sempre a verdade. Mas façam em amor, não exagere. Tem gente que se gaba de ser, eu sou super sincera. O que tem que falar, eu falo na cara mesmo. Será que é assim? Ser sincero é uma qualidade, sim, muito bom. Mas será que às vezes ela não extrapola o amor? Porque daí a gente fala para ferir o outro. A nossa sinceridade é tão autêntica que eu vou falar para ferir o outro. Não é assim. Sabe quando a gente vai falar em amor? Quando a gente vê alguma coisa no outro que desagrada, que nos desagrada, ou que nos magoa, ou que alguma coisa que não está boa, algum comportamento, alguma atitude, alguma coisa que o outro está fazendo que não está sendo bom para mim, então primeiro de tudo eu vou orar. Eu preciso orar para Deus, para que Deus me dê sabedoria
para que eu possa conversar com essa pessoa, seja o meu marido, seja o meu filho. Então a gente vai falar assim, aquilo que você não está gostando, aquela atitude, aquilo que não está bom. A gente precisa sim falar a verdade, mas a gente tem que falar em amor. Nós precisamos falar debaixo da unção do Espírito do Senhor. Porque se a gente fala muitas vezes em cima daquilo que nós pensamos, nós vamos ferir ao invés de amar o outro. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E nós precisamos aprender a falar a verdade em amor. Porque a pessoa percebe quando a gente fala em amor. A nossa expressão facial é diferente. Os nossos olhos dizem de forma diferente quando a gente vai falar em amor. A nossa expressão corporal fala de forma diferente. Agora, porque quando a gente está falando qualquer coisa, mas que seja a verdade que nós estamos falando, mas não é em amor, o nosso tom de voz nem sempre é o mais agradável. A nossa postura nem sempre é a melhor. Mas quando a gente fala em amor, transforma. Quando a gente fala em amor, a pessoa recebe. Quando a gente fala em amor, os canais de comunicação não se fecham. Eles ficam abertos. A outra pessoa fica receptiva porque ela percebe. A gente sabe quando a pessoa está preocupada, quando a pessoa realmente ela se importa conosco. Isso é real. Tem uma questão que a gente fala, que é a questão do duplo vínculo. Que são palavras, são ações que nós fazemos que dão duplo sentido. Então, muitas vezes, eu quero falar um exemplo bem tosco, mas para a gente entender. Eu chego para minha filha e falo, filha, eu te amo. Fala assim, com a mesma expressão, não mudo o meu tom de voz, não mudo o meu tom facial, não falo, eu te amo. Agora, se eu chegar para ela, ir lá, abraçar, dar um beijo nela e falar, filha, eu te amo, tem diferença? Então, às vezes nós falamos coisas, mas a nossa expressão não condiz com aquilo que a gente diz. E os especialistas dizem que as nossas palavras que a gente fala, tudo isso que eu estou falando, ela, na comunicação, ela só tem importância de 7%. Os outros tantos por cento que faltam, os 93%, é a minha expressão. É aquilo que a pessoa lê em mim. Então, olha a importância da nossa expressão corporal, dos nossos olhos. A palavra de Deus, ela diz em Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós precisamos deixar a mentira e falar a verdade, mas falar a verdade em amor, que é esse versículo agora, ele diz, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós fomos salvos, nós fomos regenerados por toda a obra que Cristo fez. Antes, nós não tínhamos o Espírito do Senhor, porque nós perdemos o Espírito quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Nós ficamos sem o Espírito de Deus. Mas à medida que nós cremos na obra salvadora de Jesus Cristo, quando o nosso caminho lá foi ligado com o Senhor, nós ganhamos o Espírito do Senhor. E esse é o processo que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Ele vai tirando de nós esse velho homem. O velho homem não serve mais para nada. Então, a velha Luciana impositiva, a velha Luciana que quer controlar, não serve, ela não melhora o relacionamento. Ela piora se ela ficar vestindo as roupas dos velhos homens. E isso não combina. Se nós fomos compradas pelo sangue de Cristo, se nós nascemos de novo, nós precisamos despojar do velho homem. E eu preciso me revestir do novo. Quem é o novo homem? É Cristo. Então nós precisamos nos revestir do Senhor todos os dias, todos os momentos.
Por isso que é uma comunhão ininterrupta com Ele, o tempo todo. Senhor, fala comigo. Senhor, trata comigo. Senhor, manifesta os seus dons. Manifesta em mim a sua vida. E assim a gente vai sendo transformado, vai sendo renovado e vai andando segundo a imagem restaurada do Senhor em nós. É isso que nós precisamos. Outro ponto é para nós não nos envolvermos em brigas. É possível discordar sem brigar. Eu sempre falo, quando a gente dá grupos de casais, que tem casais assim, que nunca brigaram. Eu conheço um casal que eles nunca brigaram. Mas tem tantas coisas embaixo daquele tapete, porque às vezes a gente vai deixando tantas coisas que vão passando ao longo da nossa vida, porque tem gente que faz de tudo para não brigar. A questão da briga, ela não... eu não sei como... Depende de como as pessoas veem a briga. Você pode entrar numa discordância. Você pode discordar. Você tem que entrar nessa discordância, mas você tem que saber que você vai precisar ter a restauração disso. Você pode falar daquilo que você não está gostando, daquilo que não está sendo bom. Você pode colocar o seu ponto de vista. Você tem que se fazer compreender e o outro também. Por isso que é preciso ouvir, é preciso pensar antes de falar, é preciso falar a verdade em amor. É por isso que nós precisamos do Espírito do Senhor nessas horas. Aliás, em todas as horas. Mas nesse momento em que a gente está colocando esses nossos pontos de vista, nós precisamos sempre pensar isso. Que você vai colocar os seus pontos, que você vai ouvir, que você vai receber e você vai dar o feedback daquilo que você está ouvindo e daquilo que você está falando. E isso é uma questão. Então você discorda, você conversa, você fala, mas você tem que ter a restauração. Então sempre que a gente vai entrar dentro de uma conversa, e que é uma conversa difícil, e que é um assunto que está sendo muitas vezes, às vezes, protelado para não falar, mas que é preciso conversar para não ir jogando embaixo do tapete, é preciso discordar, mas não precisa permanecer brigado, e tem que ter essa restauração. Dá para entender isso? O que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Quando a gente, eu creio que essa palavra ela diz isso. Olha lá, o que no seu coração comete deslize se enfada dos seus caminhos. Tudo aquilo que a gente não vai conversando, vai jogando embaixo dos tapetes, como nós vimos no filme, ele não falou assim, por que você não se separou de mim quando a Bia nasceu? Porque você só se preocupa. Olha lá, quantos anos depois, que o filme retrata lá, muitos anos depois, e ele trazendo de volta um assunto. Que na época quando a menina nasceu, pelo jeito ele se sentiu trocado, ele se sentiu menos valorizado, que ela dava mais atenção para o filho. Aquilo lá era uma conversa que eles tinham que ter tido há muito tempo atrás. Nós não fazemos isso, né? A gente conversa tudo, a gente coloca sempre em panos limpos. Por que será que nós não conversamos? O que nos impede de falar isso dentro dos nossos relacionamentos? O que nos impede, gente? Analisa o coração de vocês. O que impede o coração de vocês? O que impede de nós termos conversas francas e claras com os nossos cônjuges, com os nossos filhos? E a gente vai se enfadando. E o perigo disso, de ficar guardando as coisas embaixo do tapete, é que numa hora explode. Uma coisinha tão boba, às vezes, faz um auê tão grande dentro do relacionamento. Porque aquilo já está sendo guardado, vai ficando muitas vezes amargurado, criando raiz de amargura no nosso coração. E o Senhor fala para nós não termos raiz de amargura dentro do nosso coração. Por isso que as coisas têm que ser tratadas. Por isso que o Senhor fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu já tive tantas lutas com o Maurício, às vezes, de problemas que a gente tinha. Aí ficava esse versículo, não se põe o sol sobre a vossa ira.
Aí eu falava assim, não, mas eu não vou conversar com ele. Ele vai ver, ele vai perceber. Vou deixar ele assim, vai ficar uma semana, tá bom, sem conversar. Aí eu ia dormir e vinha, não se põe sol sobre a vossa ira. Que você precisa resolver, resolve nesse dia. Ai, Senhor, e agora? Vou te obedecer? Ai, não vou deixar. Aquela luta. Olha, é só o Espírito, gente. É só o Senhor. E o Senhor vem falar, daí você passa em cima do orgulho, porque você acha que a sua estratégia de punir o outro, de ficar sem conversar, vai dar certo. Vai ser a maior maravilha. Olha o que a palavra de Deus está falando. Você não dorme direito, você fica mal no outro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Para que isso? Olha lá, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Que bênção, que alegria é obedecer à voz do Espírito. Quantas vezes vou lá, converso com ele, a gente põe as coisas em panos limpos, faz as pazes. Muito bom. É o Senhor trabalhando no nosso coração, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvir. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos ter comunicação efetiva. Nós vamos fazer aquilo que o nosso coração deseja, o nosso coração é egoísta. Nós vamos fazer as coisas erradas, fora do propósito do Senhor. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. E também nós não podemos ficar entrando, e às vezes em questões bobas, ficar pondo lenha na fogueira. Por isso a importância da gente conversar, né? Outro canal de comunicação que nós precisamos manter aberto dentro dos nossos relacionamentos, seja com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor, é tentar compreender a opinião da outra pessoa, deixar espaço para as diferenças e preocupar-se com os interesses do outro. Gente, ninguém é igual a ninguém. O Maurício não é igual a mim de jeito nenhum. Ele foi criado num outro contexto. A família dele ensinou ele a resolver conflito de um jeito, a minha do outro. A minha família resolve conflito brigando. Você precisa de ver que coisa horrorosa que é. Agora que eu vejo que Deus já me tratou em muitas questões, quando eu estou lá na minha casa, da minha avó, da minha mãe, começa uma questão, um briga daqui, outro briga de lá, é briga. É assim que eles resolvem conflito lá na minha família de origem. Na família do Maurício é diferente. Então a gente precisa compreender, mas não é certo o jeito que eu resolvia conflito na minha família, não é certo o jeito que ele resolve. A minha família não conhece o Senhor Jesus, a família dele não conhecia o Senhor Jesus. E nós estamos sendo tratados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus amoroso e misericordioso, e Ele está nos ensinando a conhecer como Ele quer uma comunicação efetiva dentro do nosso lar. Então nós estamos aprendendo a ouvir um ao outro, a compreender o que o outro está falando, a entender as diferenças. Saber, porque é muito mais fácil, quando eu entendo um pouco da história do Maurício, eu tenho mais misericórdia com ele. E à medida que ele entende um pouco da minha história, ele também tem mais misericórdia comigo. Porque ele sabe que eu não sou igual a ele e que ele não é igual a mim. Nós precisamos, olha quanta coisa é envolvida dentro da comunicação. E assim, é muito mais fácil dele se preocupar comigo e também de eu me preocupar com ele. E a palavra de Deus, ela diz, olha lá em Filipenses 2, de 3 a 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que eu vou ter esse sentimento? Porque o Senhor, Ele não se preocupou nada com ele. Antes, Ele se esvaziou. Ele deixou a glória dele. Você consegue imaginar isso? Deixar a glória dele? O Senhor descer do céu, vir habitar aqui nesse mundo, vestir a carcaça humana. O Criador de todas as coisas foi criado pela criatura dele. Foi amamentado, caiu, chorou, brincou.
e veio para morrer uma morte que era a morte mais humilhante da época. Ser crucificado, ser contado junto com os malfeitores. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha, de toda a glória que ele tinha, para morrer numa cruz por mim e por você, para nos dar a vitória. Porque o único meio de nós termos vitória na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa comunicação, é só por meio de Cristo. Nós não podemos, gente. Só o Senhor. E só Ele habitando dentro de nós, que Ele pode nos dar esse sentimento de considerar o outro superior. Porque nós não consideramos o outro. Nós só consideramos o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso. Eu sei mais, a minha vontade é a mais correta, o meu desejo é o melhor, eu sei, eu posso, eu faço. Nós só vamos perder tudo isso, esse egoísmo, essa autossuficiência, quando nós tivermos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para ter esse sentimento, nós precisamos nos revestir do novo homem, que é Cristo. Quando estiver errado, admita e peça perdão. Quando alguém confessar a você, diga-lhe que perdoa. Assegure-se de esquecer e não relembrar o fato de vez em quando. Não seja aquela pessoa histórica. Perdoa, passa uma borracha em cima. O perdão é o que nos liberta. Já pensou se o Senhor nos perdoasse, ficasse falando, lembrando tudo aquilo que a gente fazia? Não é. Então o perdão com o outro tem que ser passou uma borracha, liberta o outro, deixa o outro livre. É muito mais fácil de conviver com o outro. A palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós precisamos confessar e perdoar. Não tem nada mais que cure um relacionamento do que você orar junto enquanto casal. Do que você orar junto com os seus filhos. Do que você orar junto com um amigo que está passando por uma dificuldade. Por aquele amigo que você falou palavras que não foram boas e que você restaurou a comunhão. Nós precisamos disso. Isso é muito saudável. O relacionamento entre casal, ele dá um salto tão grande de intimidade quando o casal ora, que cada um que está aqui, que é casal, deveria experimentar. Não use o silêncio. Outro canal que precisa estar aberto dentro do nosso relacionamento é esse. Não usar o silêncio para frustrar o seu companheiro. Explique seu motivo para não estar com vontade de falar naquela hora. O sinônimo de indiferença, de silêncio, é indiferença. Quando você não conversa, é uma comunicação. E lembra que aquilo que nós expressamos através do nosso corpo, da nossa face, tem muito mais peso do que aquilo que a gente diz? Então, quando você não conversa com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, você está sendo indiferente. E indiferença é pecado. Indiferença destrói os relacionamentos. Indiferença acaba, mina com o relacionamento. O homem, ele tem mais essa tendência de conversar menos. O que acontece? Ele precisa de um tempo para elaborar o assunto que precisa ser conversado, aquilo que precisa ser discutido. Então, tem muitos autores que falam que eles entram na caverna. Entra na caverna. Eu acho que ele precisa mesmo pensar, elaborar, pensar antes de falar, orar. Mas ele tem que sair da caverna. E precisa conversar o assunto. Isso é muito importante. Resumindo, dentro da comunicação, nós precisamos expor com firmeza os nossos pontos de vista, que às vezes a gente fica gaguejando, a gente fala palavras pela metade, a gente não fala com verdade, a gente não expõe tudo que a gente pensa. Então nós precisamos expor com firmeza os nossos pontos de vista, clarificar e qualificar o que afirma, falarmos com certeza: olha, eu pensei assim, assim, eu acho isso, isso, o que você pensa? Não, o que você está falando não é bem assim, eu entendi dessa forma. Vai conversando, gente, é dando e recebendo feedback, que eu acabei de falar aqui. Ser receptivo ao feedback quando você recebe é entrar nessa conversa que nós precisamos. Porque eu sempre gosto de afirmar isso. Eu ouvi isso numa aula de comunicação e ela ficou, e que fique gravado também no coração de vocês.
que toda conduta é uma comunicação e toda comunicação afeta a conduta. Então, tudo aquilo que eu falo, que eu me expresso, causa uma reação no outro. E a reação do outro também causa uma reação em mim. Uma estatística sobre a comunicação. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos pelos 5 sentidos. Mas nós aprendemos 1% pelo gosto, 1,5% pelo tato, 13% pelo olfato, 11% pela audição e 83% pela visão. Olha a importância da nossa postura, da nossa expressão. O que nós retemos? 10% do que ouvimos, 20% do que escutamos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo discutimos, e 90% do que ouvimos e logo praticamos. E a palavra de Deus, ela fala que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra. Então, que o Senhor, meu desejo do meu coração, é que o Senhor fale conosco, que Ele abra os olhos do nosso entendimento, que Ele nos inquiete para que nós possamos ouvir mais e falar menos, para que nós possamos pensar antes de falar, para que nós mantenhamos todos esses canais de comunicação abertos, para que nós possamos ter uma comunicação efetiva e que o nosso lar possa glorificar o Senhor Jesus. Amém? Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha vivificar essa palavra na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas. Amém. Para que nós possamos, Pai, ter uma comunicação, primeiramente contigo. É verdade. Depois com o nosso cônjuge, filhos, uma comunicação, Pai, que glorifique o Teu nome. Faça isso, Pai, na vida de cada pessoa aqui presente, a começar por mim. Amém. Para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, na convicção e na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. No nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.